Oi, gente. Hoje eu tô aqui para contar para vocês que eu visitei a Arca de Noé tamanho real aqui nos Estados Unidos. Eu quero contar um pouquinho dessa experiência para vocês e mostrar algumas imagens que eu fiz lá. Então, o que você precisa saber? O Ark Encounter é esse parque, digamos assim, que tem aqui em Kentucky, nos Estados Unidos, que tem uma réplica da Arca de Noé tamanho original, conforme as medidas bíblicas, conforme as instruções que Deus deu a Noé. Essas medidas não são só a tradução que a gente vê hoje em dia no português ou no inglês, mas os estudiosos que construíram então o Ark Encounter, eles estudaram o que eram as medidas usadas no idioma original na época, o que se consideraria para equivaler às medidas modernas. Então, essa Arca de Noé que fica aqui em Kentucky foi construída usando tudo aquilo que a gente consegue saber sobre a Arca de Noé, sobre Noé e sua família, que está na Bíblia, mas tem muita coisa que a gente não tem informações na Bíblia, né? Então, esses estudiosos que construíram essa atração, eles estudam, eles vão atrás para tentar descobrir como poderia ter sido essa realidade, considerando o tempo que eles viviam, as ferramentas que eles tinham e outras questões mais. Então, é uma experiência muito bacana. A arca tem 3 andares, é gigantesca. Eu tenho as medidas aqui, mas em feet. Depois eu deixo na tela em metros, tá bom? Ela tem 510 feet de comprimento, 85 feet de largura e 51 feet de altura. Ela é enorme. Sério, gente, ela é muito, muito, muito grande. É muito bacana a sensação de você estar ali. Quando você chega no parque, você chega no prédio inicial ali. Você entra no estacionamento e você chega nessa entrada que tem um banheiro e você pega um ônibus para ir até a arca. Mas quando você entra no estacionamento, você já vê a arca à distância, porque ela é muito grande. E é muito impactante essa visão, sabe? De você imaginar naquele mundo antigo em que quase nada existia, aquele negócio gigante sendo construído. É muito bacana. E lá no Ark Encounter, nessa atração, você vai ter várias informações. Informações que a Bíblia traz sobre quanto tempo demorou para construir a arca, sobre quem era Noé e sua família, várias informações relevantes sobre o mundo em que eles viviam também e como deve ter sido a construção e estar no período do dilúvio. Então, eles falam, por exemplo, alguns dados sobre a quantidade de animais que deveriam ter na arca, porque eu acho que essa é a grande sacada da atração. Eles pensam a história. A gente lê a história, a gente não para pensar em todos os detalhes. Então, por exemplo, eles pensam que os animais não precisavam ser adultos para entrar na arca. Na verdade, poderiam ser animais filhotes. Então, para animais muito grandes que você fala, meu Deus, como que eles conseguiriam ter esse animal lá? Por que não filhotes? Além disso, você não precisava ter um lobo-guará, um coiote, uma raposa, não sei do que. Não, era um animal de cada kind, que eles chamam aqui, que seria então aquele que depois saindo da arca iria se multiplicar e haveriam as adaptações, assim como existem muitas raças de cachorro, raças de canídeos em geral, ou mesmo com os felinos, você não precisaria ter todos os tipos específicos de felino, mas você poderia ter um felino que saindo da arca iria se multiplicar e haveria então as variações naturais que acontecem com todas as espécies. Então eles vão trazendo essas ideias e mostrando por que que eles chegaram a essas conclusões em relação ao número de animais, em relação aos tipos de animais presentes. O pessoal do Ark Encounter é um pessoal criacionista de terra jovem. O que que significa isso? Nós, todos cristãos, cremos que Deus criou tudo que existe. Então, nós somos criacionistas. Mas existem os criacionistas de terra jovem, que acreditam que a Terra tem entre 6 e 10 mil anos, considerando a cronologia bíblica, e creem uma criação de 6 dias literais. Então, toda a leitura da Bíblia é literal. Então, se foi um dia para fazer céus e terra, um dia para fazer sol e lua, é 24 horas. E essa é a leitura literal que a gente chama de Gênesis de 1 a 11. Mas existe, talvez você não saiba disso, mas existe muita gente séria que ama Jesus, acadêmico, que crê numa criação de terra antiga, que a Terra tem seus milhões e bilhões de anos, e para isso fazem uma leitura de Gênesis de 1 a 11 de maneira não literal. Isso não significa que eles não creem na Bíblia, mas eles creem numa interpretação um pouco diferente. Então, tem criacionista que crê na evolução ipsis literis, como os naturalistas falam. Existe criacionista que crê em algumas questões da evolução, e existem criacionistas que rejeitam completamente a evolução. A Ark Encounter é uma atração de criacionistas de terra jovem que rejeitam a evolução, não a seleção natural nem a adaptação, porque isso não é evolução,
mas eles vão explicando por que que eles acreditam, por exemplo, que na Arca de Noé tinha dinossauros e o que aconteceram com os dinossauros depois disso. Fala também o que teria acontecido com a Terra após a Arca de Noé, após o dilúvio, que foi uma catástrofe ambiental mundial. Então acredita-se que a Pangeia tenha se separado durante o dilúvio. Fala sobre as formações rochosas, geológicas e até mesmo a sedimentação de fósseis, como teria acontecido. Cara, esse relógio me dá cada susto. E até perdi o fio da meada aqui. E ele vai apresentando então esses argumentos e ele toca nesse ponto muito importante. São as mesmas evidências que os naturalistas usam, porém são conclusões diferentes, porque as nossas cosmovisões, a nossa visão de mundo, os nossos pressupostos afetam a interpretação das evidências. Então eles mostram como as mesmas evidências podem ser interpretadas de maneira diferente e como é possível a Arca de Noé ter acontecido do jeito que a Bíblia fala que aconteceu. Isso que é legal para mim, essa é a grande conclusão. A Arca de Noé é possível. Então, dentro da arca, você entra na arca, são 3 andares, e ali você consegue visualizar algumas coisas que eles imaginaram a respeito da história. Como, por exemplo, como eram armazenados os animais. Pequenas gaiolas para aves e animais pequenos, como os animais poderiam ser alimentados, tanto os grandes quanto os pequenos, algumas técnicas, estratégias para coletar, por exemplo, as fezes dos animais, como que seriam feitos dejetos, né, como a eliminação desses dejetos da arca, como poderiam ter sido feitas, como que era a iluminação artificial dentro da arca, ou mesmo a circulação de água, o abastecimento de água potável. Tudo isso eles imaginam dentro daquela época como poderia ter sido feito por Noé, sua esposa e sua família. Aliás, Noé e sua família também é retratado ali. Eles imaginam como que eram os aposentos dessa família, então, que eles também tinham uma parte para eles. Eles separam mais ou menos como deveriam ser as tarefas diárias de todas essas pessoas, porque eram 8 pessoas para cuidar de muitos animais, mais de 1.000 e tantos animais. Desculpa, mais de 1.000 e tantas espécies ou 6.000 animais. Nossa, gente, agora eu confundi. Eu não tirei foto dessa informação e agora eu me perdi. Mas enfim, eram milhares de animais. E eles tinham que cuidar disso, então como que eles deveriam fazer isso? Eles imaginam, então, e eles trazem à realidade a história. É importante frisar que todas as questões que eles apresentam, por exemplo, que eles estimam que poderia ter plantações e culturas de vegetais, uma pequena horta dentro da arca, eles explicam por que que eles chegaram a essa conclusão. Eles explicam por que que eles chegaram à conclusão dos animais, a quantidade de animais que tinha na arca. Eles explicam por que que eles usaram determinada madeira para construir a arca. Então é muito bacana porque eles não tiram informação do nada. Ah, eu quero fazer assim, invento. Não, eles apresentam as razões e os argumentos por que eles creem nisso, assim como não só a arca, como também a questão geológica, a questão da formação pós-dilúvio dessa situação da Terra. Eles têm também uma área muito interessante falando sobre como outras culturas têm o registro do dilúvio, isso é muito bacana. Eles têm também uma área que fala sobre como pode ser danoso esse uso da Arca de Noé em ficção, essa coisa fofinha, bonitinha dos animaizinhos e da chuva, como algo muito fantasioso, como isso acaba sendo prejudicial para a crença naquilo que realmente aconteceu. É muito interessante essa abordagem também. Eles falam então como poderia ter sido o mundo pré-dilúvio, como se estima que era o mundo pré-dilúvio. Tem uma parte dedicada à Torre de Babel, tem uma área dedicada à Bíblia, é uma exposição do próprio Museu da Bíblia. Se você não conhece, o Museu da Bíblia é um passeio sensacional em Washington, na capital aqui dos Estados Unidos, a gente já foi também. E eles têm uma área lá, uma exposição do museu lá. Eles têm uma área inteira para falar sobre Jesus. Inclusive a porta da arca de Noé, ela estava fechada, infelizmente era a porta lateral, ela estava fechada no dia que nós fomos, nós não pudemos passar por ali, mas na parte interna da porta, eles falam que a grande porta que trouxe salvação, e tanto para a entrada dos animais e da família de Noé, quanto depois para a sua saída para o mundo, ela representa Jesus, que é a porta verdadeira, né? E você pode tirar uma foto ali, depois eu vou mostrar para vocês, tem a cruz ali iluminada, porque o foco de tudo isso não é mostrar, nossa, que legal, a arca de Noé era desse tamanho, mas apontar para Jesus, para a redenção, para a salvação que ele nos trouxe. Nós temos também lojinhas, né? Isso é muito importante, nós gostamos muito.
E dentro da arca também, em cada andar, você vai encontrar snacks para comprar, então é muito tranquilo, muito bem servido. Além disso, gente, a cenografia é espetacular, é sem defeitos. Não vi nada quebrado, não vi nada destruído, não vi nada sujo. Era tudo perfeito. Eu digo que é padrão Disney. Tudo muito limpo, tudo muito certo, tudo muito correto, tudo muito bonito, tudo muito bem pensado, bem perfeito. Então você está dentro da arca, você está ouvindo o som dos animais, você está ouvindo o som da chuva. E graças a Deus eles não colocaram o cheiro, porque devia ser fedido, né, gente? Mas enfim, é maravilhosa. Então o passeio da arca é um passeio muito, muito bacana. Só que o complexo todo da arca é um complexo legal. Então tem um jardim todo muito bonito. Como eu falei, você chega no estacionamento, direto numa parte ali que você pega um ônibus para chegar até a arca. Você tem um estacionamento, você tem um jardim muito bonito, você tem vários restaurantes, inclusive. Você tem espaço de shows e apresentações, uma outra lojinha ali na primeira parte do parque, da atração. Você tem um parquinho sensacional, gente. É um parquinho incrível, incrível aquele parquinho, muito bacana. Você tem um carrossel muito diferente, muito legal, muito, muito bem feito, também muito bonito, sabe? A qualidade, tanto visual, artística, quanto do material ali do carrossel, eu fiquei encantada. E ele tem animais diferentes. Porque lembra que eu falei que eles não acreditam, por exemplo, que tinha uma raposa, um coiote, um cachorro, não sei o que lá. Então, por exemplo, a girafa, ele não acredita que era a girafa como nós conhecemos hoje. Era um animal que deu origem a várias espécies similares. Então, ele tem esses animais diferentosos aí, que a gente nunca ouviu falar, na, no carrossel. O carrossel está incluso também no teu ticket. Eles têm, se eu não me engano, só duas atrações que não estão inclusas, que é um de realidade virtual, eles têm um arborismo também, e eles têm uns passeios de camelo, algumas coisas assim. Mas a maioria das coisas estão inclusas no ticket, inclusive o carrossel. Quando nós fomos, chegamos ali, eu fui 2 vezes seguidas sem pegar fila. Daí na terceira vez veio uma excursão ali, daí lotou a fila, eu falei, ah, não vou de volta. Mas as meninas gostaram demais. Tem altura mínima, tá? Tem que tomar cuidado, se eu não me engano, é 36 inches de altura para a criança poder ir, depois ir acompanhada e depois uma outra altura para ela poder ir sozinha. Uma outra atração dentro do complexo é o zoológico. E o zoológico é muito legal. Tem uma parte ali que você consegue fazer uns carinhos numas cabras e tem também alguns outros animais. Tem a área dos wallabies, que são aqueles parentes do canguru, que você consegue entrar na região onde eles estão. E daí um atravessou na nossa frente ali e a moça falou: se ele estiver na calçada, você pode fazer um carinho nele com bastante cuidado. Se ele estiver na grama, a gente não mexe neles. Então é bem bacana. Você vê vários animais ali no zoológico também. Os ingressos você paga por faixa etária. Em 2024, gente, até 10 anos está de graça. Mas o padrão é até 3 anos, se eu não me engano, é de graça. Daí de 4 a 10 é um valor, de 11 a 17 é outro valor, de 17 adulto é outro valor e depois tem o valor para o senior, para os idosos. Mas até 2024 está gratuito até 10 anos. Então, para nós foi ótimo, porque nem a Ana nem a Abigail pagaram. Dá para levar carrinho de bebê, dá para levar e também, eu não sei se dá para alugar carrinho de bebê lá, mas eu sei que dá para alugar aquelas motocas, assim, aqueles strollers para as pessoas mais velhas que precisam de ajuda, porque realmente a gente caminha bastante. A gente andou acho que uns 8, 9 quilômetros num tempo de umas 5 horas e meia, 6 horas mais ou menos. É bastante caminhada. Só que, principalmente dentro da arca, gente, o carrinho de bebê é super trabalhoso você manobrar lá dentro. É muita gente, um espaço fechado. Então, cabe você calcular aí se vale mais a pena você ter o estresse do carrinho ou o estresse de administrar a sua criança, andar com ela, pegar um pouquinho do colo e tal. Vai de você. Nós não levamos carrinho para Abigail. A Abigail está com 2 anos e 7 meses. A gente pegou um pouco ela no colo, mas a maioria do trajeto ela fez a pé e a gente foi administrando aí, porque realmente com o carrinho lá dentro fica difícil, apertado de andar. Mas se você acha que teu filho não aguenta, então leva o carrinho, porque é bastante coisa para fazer. O Ark Encounter é uma atração irmã do Museu da Criação, que foi o outro passeio que nós fizemos nesse mesmo feriado. Então a gente foi no Labor Day, um dia a gente foi no Museu da Criação, outro dia no encontro aí, o Ark Encounter na Arca de Noé. Uma pergunta: dá para fazer do mesmo dia os dois passeios? Eu não acho que dê, tá? Eu acho que você consegue fazer de maneira muito limitada. Então, só para você saber, no Museu da Criação nós ficamos 5 horas e meia lá nele. E lá a gente fez um bom passeio. Eu acho que a gente aproveitou muito bem, 5 horas e meia aproximadamente. Daria para a gente caminhar um pouco mais nos jardins, um pouco mais no parquinho, mas 5 horas e meia foi suficiente.
Aliás, abrindo parênteses, o vídeo sobre o Museu da Criação já está aqui no YouTube também, se você tiver interesse em saber mais sobre essa atração. E ele tem a parceria do combo, que o ingresso você pode comprar os dois juntos para ficar mais barato. Agora, a Arca de Noé, nós ficamos 6 horas, como eu falei lá. E entre a Arca de Noé e o Museu da Criação são 45 minutos mais ou menos de distância para você chegar. Quando a gente chegou na Arca de Noé, a gente chegou um pouquinho antes da hora de abrir. Ela abria 1 hora da tarde no domingo. Na verdade, domingos normalmente ela não abre. Só durante o verão ela estava abrindo. A gente pegou o último final de semana que abria no domingo e ela abria 1 hora. A gente chegou 12h25 para entrar no estacionamento e nós demoramos mais de 20 minutos para entrar no estacionamento. A gente foi chegar na Arca, descer do ônibus já era 1h10. Então, só para você tem todo esse trajeto ainda para se preocupar. Eu acho que fica muito corrido. E na Arca de Noé a gente ficou 6 horas e a gente não fez assim tão detalhado. Teve uma atração que a gente não entrou, a gente não leu todas as placas que tinham lá como a gente gostaria. Enfim, eu acho que não dá para fazer aproveitando bem. Mas claro, fica a teu critério aí avaliar se você consegue ou não. E onde ficar? A cidade onde está a Arca de Noé, Williamstown, ou Williamstown, não me lembro agora, é no Kentucky. Ela é uma cidade que tem menos de 5 mil habitantes. Ela gira em torno da Arca. Então ela não tem praticamente nada, mas ela tem um hotel exatamente na frente da Arca de Noé, que inclusive tem um portão do hotel direto para o estacionamento da Arca. Eu não fiquei nesse hotel, mas o casal de amigos que foi conosco ficaram nesse hotel e eles falaram que era muito bacana, muito bom. E é claro, você tem aí a possibilidade de ir caminhando, não pagar estacionamento, porque o estacionamento da Arca paga, então você não precisa pagar estacionamento da Arca. E você vai caminhando, tá pertinho, não precisa chegar super cedo, tem a possibilidade de voltar rapidinho no final do dia quando tá cansado, já tá ali no hotel. Então eu vou deixar o nome do hotel aqui para você saber. Nós ficamos em outro hotel. Nós pegamos por ponto, nós ficamos em uma outra cidade do Kentucky que fica a meia hora da Arca, mais ou menos, 25 minutos, 30 minutos. E quando a gente está no Brasil, a gente fala, nossa, 30 minutos, como é longe. Mas, gente, a gente está nos Estados Unidos há 2 anos e meio. E aqui nos Estados Unidos, 30 minutos é pertinho. Então, para a gente não era um problema estar a 30 minutos. Além disso, a gente estava mais perto do Museu da Criação também. Então, a gente estava entre o Museu da Criação e a Arca de Noé. Para nós foi bom, então, porque a gente foi nas duas atrações, como eu falei, e nosso hotel ficava numa posição privilegiada ali. Vou deixar o nome também do hotel para vocês saberem. Um hotel muito bom, café da manhã, piscina. A gente aproveitou a piscina também, fácil de chegar nos lugares, vários restaurantes ao redor, diferente do hotel, por exemplo, que fica na frente da Arca. Como eu falei, o hotel da frente da Arca ele é mais isolado. Já o nosso hotel ali estava perto de mercado, perto de restaurantes. Então fica aí também a seu critério avaliar qual pode ser melhor para você. O que eu vejo que o grande resumo do Ark Encounter é o quê? É possível que a Arca de Noé tenha sido exatamente como a Bíblia falou e tenha cumprido a função que ela tinha para cumprir. E isso é muito, muito bacana. E claro, tem um peso apologético muito bacana, especialmente para você com filhos pequenos, você mostrar que existe uma possibilidade, que não é uma fantasia, que não é uma história de criancinha, que não é conto de fada, mas a Arca de Noé é bíblica, é um relato factível, entende? Não é só uma historinha, aquela história fantasiosa da Bíblia. Não, ele é factível. A gente pode crer que aconteceu da forma que está na Bíblia e existem argumentos para a gente colocar dentro do nosso conhecimento atual para que realmente tenha acontecido e tenha cumprido a sua função. Então, para mim, valeu demais. As minhas filhas gostaram demais do passeio. Além de, claro, a gente lembrar que a Arca de Noé é a manifestação da graça de Deus, que salvou uma família, salvou animais, e hoje essa mesma graça nos salva através de Jesus. Se tiver perguntas sobre o encontro da Arca, Ark Encounter, manda nos comentários que eu respondo sempre que eu puder. Lembrando que o vídeo do Museu da Criação também já está aqui no YouTube, caso você queira conhecer mais essa outra atração.